Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Então, estamos aqui no canal José de Cidade Educadora para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Girleide e hoje a gente vai aprender um pouco sobre o espaço urbano e suas paisagens. Então, o espaço urbano, ele é caracterizado pela maior presença de elementos culturais, construções residenciais, indústrias, fábricas, monumentos. E a paisagem são os elementos naturais e culturais que podem ser vistos, ou seja, tudo aquilo que a nossa vista alcança. Então, gente, as primeiras cidades no mundo, elas tiveram origem na antiga civilização mesopotâmica. Mesopotâmia quer dizer terra entre rios. Então, o rio Tigre e Eufrates, onde hoje é o Iraque, na região do Oriente Médio, no continente asiático, foi o primeiro território a ter originado as cidades pelos povos sumérios, que construíram a cidade de Uruk, Eridu, Ur e Lagash. Aqui no nosso continente americano, então, as primeiras cidades da qual temos conhecimento foi Tenochtitlán, que era a capital do antigo Império Azteca, Tikal, cidade muito importante da civilização maia, e Machu Picchu, cidade importante da civilização inca. Aqui no Brasil, nós temos a cidade de Cananéia, que fica ao sul do estado de São Paulo, foi fundada em 1531. Temos Olinda, em Pernambuco, que foi fundada em 1537. Salvador, capital, primeira capital do Brasil, capital da colônia, que foi fundada em 1549, aqui na Bahia. E São Paulo, que foi fundada em 1554. Vamos lá, modificações na superfície terrestre. Então, enquanto o homem ele era nômade, ele ficava em determinada região, enquanto ali ele pudesse coletar frutos, caçar e pescar, né, para sua alimentação. Quando não tinha esses recursos, então ele partia com destino a outros locais onde tivesse recursos que ele pudesse ali sobreviver. A partir do momento que o homem ele passa a fixar-se no território, ele passa a domesticar os animais, a desenvolver a agricultura, então ele começa, né, a formar aldeias, comunidades, que daí foram dando origem a cidades. Cidades ou urbes são áreas densamente povoadas onde se agrupam zonas residenciais, comerciais e industriais com predomínio de elementos culturais. A urbanização, gente, a urbanização é um processo que se caracteriza pela diminuição da população no espaço rural e crescimento da população urbana. Essa população passa a concentrar-se nas cidades e, para atender a sua necessidade, são feitas obras de infraestrutura, como pavimentação, saneamento básico, a distribuição, né, de água encanada, iluminação, a construção de áreas de lazer, como praça, repartições públicas. A verticalização, esse fenômeno, ele ocorre à medida que, quando a cidade ela cresce bastante de forma horizontal, então chega a um ponto que ela não tem mais para onde se expandir. Então, nos grandes centros começa a verticalização, que é a construção de prédios no grande centro, para abrigar a população, né, que ali reside. Um planeta urbano. Então, em 1950, a população urbana representava menos de 30% da população mundial. Desde então, a urbanização vem ocorrendo de modo acelerado em todo o mundo. Atualmente, a população urbana representa mais da metade da população do planeta. No Brasil, 8 em cada 10 habitantes vivem em áreas urbanas. Lembrando que, atualmente, a população mundial está estimada em 7,8 bilhões de pessoas. Né? Então, mediante esse gráfico aqui, em 2030, 5 bilhões de pessoas habitarão nas cidades. Então, cada vez mais as cidades estão, né, se tornando áreas densamente aglomeradas. O crescimento das cidades. A que se deve o crescimento das cidades?
Viver no espaço urbano, para muitos, é uma alternativa encontrada para escapar dos problemas enfrentados no espaço do campo, como, por exemplo, a falta de chuvas, muitas áreas na mão de poucos, o desemprego estrutural, né, que é a substituição do homem pela máquina. Então, o que é que isso causa, né? Por outro lado, a concentração de atividades industriais, comerciais e de serviços nas áreas urbanas atrai essa população rural, né, que vai em busca de trabalho e de uma melhor condição de vida. Então, isso vai fazendo com que as cidades elas vão se ampliando. Então, aqui tem uma lista de 15 maiores aglomerações urbanas. Pode ser que esses dados já tenham sido elevados ou rebaixados, né? Mas Tóquio continua no topo de cidade que detém maior aglomeração. Aí vem Seul, Bombaim, tudo na Ásia. O México, São Paulo aqui ocupa a 5ª posição de cidade que detém maior aglomerações. Vamos lá, diversidade das paisagens urbanas. As paisagens urbanas em que predominam as atividades industriais do setor secundário, próximo às fábricas, a casas, prédios, estabelecimentos comerciais e um intenso tráfego de transporte de cargas. Em outros, predominam atividades do setor terciário, comércio e serviços em geral, sistema financeiro e bancário, segurança, educação e etc. Em algumas cidades, podemos observar uma estrutura mais voltada ao setor do turismo. Os principais problemas urbanos. Então, são vários os problemas urbanos, porque quanto maior a população, maiores são os problemas e também a degradação. Então, os vários problemas que atingem o espaço urbano em diversos países, principalmente nas grandes e médias cidades, que concentram parcela significativa da população, são moradias precárias. Então, a cidade vai crescendo, não tem como abrigar todos. Então, muitas pessoas vão morar naquelas áreas de risco, principalmente em colinas. E aí, quando chove, né, acontece muito desmoronamento. Os transportes urbanos, né? Muitos transportes urbanos na cidade causam congestionamento, poluição. As ilhas de calor, nos grandes centros, onde, né, existe mais construções de concreto, muito asfalto, então são áreas que absorvem maior temperatura. São mais quentes do que as áreas ao redor. Poluição atmosférica, né, mediante as fumaças, os ruídos, a poluição visual, muito lixo urbano e falta muitas vezes de água para atender a população e também esgotos não tratados. Então, vamos lá ao desafio de hoje, muito simples. Vocês vão responder aqui. Podemos afirmar que morar nas cidades é mais vantajoso do que no espaço rural? Sim ou não? Justifique sua resposta. Para cada demanda da população, escreva uma solução para minimizar os problemas urbanos, que são moradia, transporte, água e esgoto. Gente, vamos lá, cada um fazendo a sua parte, arrasem no desafio.